Bom, deixa eu dar uma última notícia antes de passar para outro bloco da podcast, que é também que a indústria cripto, que o Felipe comentou, que o Ojeda comentou sobre nano e tudo mais, tá mostrando como ela realmente funciona, assim, tipo, rolou banimento de russos e venezuelanos tanto na MetaMask quanto na Infura. Eu nem Hum. sei direito o que é isso, sinceramente, eu só sei que é do mundo de shitcoin, assim, e tipo, não sei, eu lembro do Marco comentando no podcast do João Grilo que, cara, eu entendi o Bitcoin porque eu sentei para estudar o Bitcoin e ele me atraiu. E aí eu nem procurei estudar as outras shitcoins, nem me interessei, eu tive a trajetória de não sair pesquisando tudo. Eu entendi o Bitcoin, achei ele fantástico, nem abri o leque. E eu me identifico 100% porque essa também foi a minha história. Então eu não sei lá que porra é Infúria, sei lá que porra é MetaMask, eu só tipo vejo assim, porra, a proposta do bagulho não é descentralizado? Se é pra ser descentralizado, como você consegue banir alguém, porra? Que ginástica mental você justifica isso? Em Fúria eu nunca utilizei, a MetaMask eu cheguei a utilizar. É uma carteira de navegador que você usa nas exchanges descentralizadas e DeFi, que você acaba não precisando, por exemplo, na exchange ter uma carteira. Né? Você conecta a sua carteira direto na exchange, mas também toda transação que você for fazer vai pagar uma taxa, e hoje a taxa da Ethereum está um absurdo. Então, eu usei umas 2, 3 vezes, não achei interessante, parei de usar, mas sei como funciona. Achei muito estranho isso deles bloquearem os acessos, porque, em tese, algo que é descentralizado não tem esse nível de controle, né? Então você já vê o quanto isso é descentralizado de fato, né? É. E nem você comentou da Nano. Eu era muito atuante na comunidade da Nano, foi uma moeda que eu comprei logo no começo, quando era Rei Block ainda e tal. E na época eu era novato assim em Bitcoin e tal. Eu via o pessoal falando de descentralização, achava que podia, né? Ah, não, essa moeda aqui é descentralizada, essa aqui também é, e aquela também é tudo descentralizado. E aí um dia eu caí na real de que não é descentralizado. Tem equipe de marketing, É. tem um monte de propaganda, um monte de coisa. Descentralizado de fato, só o Bitcoin. Só. Você vai ver o número de full node, você dá risada, dá pra contar do dedo. Esses outros projetos. Eu cheguei a ter um Node de Nano. Chegou. Eu tinha Nano pra caramba. Eu peguei na fase boa. Eu peguei quando custava 80 centavos de dólar. Eu tava viajando. Um amigo meu que é muito ligado assim em altcoin, ele me ligou. Eu tava no meio da viagem, eu levei o notebook. Ele, cara, você comprou Rei Block? Eu não. Aí ele, compra. Aí eu tava com uma ziota. Eu falei, pô, eu já tava pensando em voltar pro Bitcoin, mas eu falei, vou comprar essas Rei Block antes. Comprei 80 centavos de dólar. Quando eu voltei da viagem, tava em 15 dólares. Deu umas 2 semanas, chegou a 34 dólares. Só que quando chegou a 34, a corretora que eu tinha comprado tava travada. Aí quando caiu um pouquinho, eu já tirei. Eu tirei, deu umas 2 semanas, a corretora foi hackeada e todo mundo perdeu tudo. Hackeada entre aspas, né? Hackeada. Que triste conveniência. Aí, Bom que você conseguiu tirar. eu dei muita sorte, eu tava com um valor alto ali de nano. Mas aí logo depois, eu voltei para São Paulo, não converti as nano logo em Bitcoin, porque eu ainda achava que ia voltar a valer 34 dólares, perdi bastante também. Mas bom, comprei um apartamento graças a essas nano aí. Opa, maravilha. Muito bom. Pois é, mas enfim, são todas de alguma forma centralizadas, né? No caso da Nano, se você entrar na página deles ali, tem a tal da Fundação Nano, com diretor, com conselheiro geral, com engenheiro responsável, enfim, tão centralizado quanto qualquer grande corporação aí, né? Tem community manager remunerado. Pois é. Como é verdade. que algo descentralizado teria isso? É verdade. O que eu gosto de falar dessas moedas alternativas, das shitcoins, é assim: pensa se o McDonald's pudesse falar que comendo o McDonald's você cura o câncer, perde 10 quilos e ainda rejuvenesce. Só que o McDonald's não pode, porque tem alguma regulamentação em cima.
Num mercado que se propõe a ser muito mais desregulamentado, não tem uma entidade governamental regulando o que pode e o que não pode ser falado numa propaganda. E aí a gente entra nessa questão de todo mundo ser infantil. As pessoas não têm responsabilidade, elas pensam, tá falando isso, deve ser verdade. Elas não fazem uma pesquisa diligente, elas estão acostumadas a viver num mundo... Puta, tem um termo em inglês que o pessoal fala que é o Safe Space Maximalism, que pra mim eu gosto do termo o mundo do plástico bolha, o mundo coberto de plástico bolha, que tudo machuca, palavras machucam, verdades machucam, biologia machuca, tipo, tudo machuca as pessoas, elas são cada vez mais frágeis. E elas não estão preparadas para ter essa responsabilidade de ter que elas mesmas pesquisarem e tomarem decisão de acordo com a própria pesquisa. E aí é aquela coisa, né? Tem uma puta assimetria de informação de umas pessoas que sabem disso e tem as pessoas ingênuas e entrando no começo empolgadas. E assim, fico muito feliz por você, Ojeda. Infeliz e não vou negar. Se eu conseguisse acertar no cu da mosca que nem se acertou assim, porra, é um canto da sereia bom demais, assim, mas... É aquela coisa, a chance disso dar certo para quantas outras pessoas não deram certo e deu errado, porque acaba sendo muito um jogo de soma zero, né? Tipo, não é que nem o Bitcoin que você entende que faz sentido, então vai ser adotado mesmo. O pior é que eu indiquei para muito parente meu, tia, tio, e muita gente comprou Nano nessa época, só que comprou um pouquinho depois. E essas pessoas só tiveram prejuízo. Aí agora eu cuido de carteiras para eles de Bitcoin, e eles viram e mexem, me perguntam, eu falo, pô, o Bitcoin subiu, ó, você tá quase no valor que você entrou aqui, ó. A pessoa fica puta da vida, porque comprou o Nano ali a $15, de repente tava a 30 centavos de dólar. Mas tem que assumir o risco, né? Cada um responsável por si. Assim, meu problema é que eu que administro as carteiras, porque são as pessoas que não conseguem. Sim. Eu entendo essa questão da responsabilidade, mas em última instância elas aceitaram correr o risco, né? Paciência. Não teve um que eu não avisei que podia dar merda. Eu nunca falei, ó, você vai ficar milionário e vai dar tudo certo. Mas agora tá todo mundo no Bitcoin. Aí eles ficam mexendo o saco pra eu fazer trade ou não, você vai ficar quietinho aí. Então, mas isso que o Leta falou também, né, dessa infantilização, está relacionada com uma alta preferência temporal, ou seja, a pessoa pensar no curto prazo só, né? E, por sua vez, essa alta preferência temporal está bastante relacionada com esse sistema fiduciário em que nós vivemos. Ele incentiva isso, incentiva esse pensamento de curto prazo, essa infantilização. Então, não é por acaso, né, que a gente tem esse tipo de mentalidade. Afinal, no longo prazo, estaremos todos mortos, né? Dizia Keynes. Mas realmente, essa alta preferência temporal é o que atrai essa galera para, principalmente, Bitcoin e ideologias equivocadas, culturas que talvez não fazem tanto sentido e acaba subvertendo, né, todo essa grande massa que o Explica tinha comentado em conversas anteriores que a gente estava falando, sobre se dá para salvar, se não dá para salvar. Cara, eu acho que não dá para salvar, não. Acredito que difícil vai ser se salvar eles é quase impossível. Então, essa galera que não baixar a preferência temporal e não começar a adotar estilos de vidas melhores, buscar uma verdade, se proteger tanto monetariamente com o Bitcoin, como das demais que seja a seu alcance, infelizmente é isso aí, o rumo à soma zero mesmo. Pois é, os incentivos hoje são para isso, né? Para nós nos tornarmos as piores versões de nós mesmos. Assim. Exatamente. O objetivo é esse. É quase que uma negação da razão, né? Você é quase forçar um humano a voltar a ser um animal. Pois é, e por isso é uma das coisas que o Bitcoin conserta, né? Bitcoin fixes this. Com uma moeda forte, você tem incentivos corretos. Você tem uma tendência a pensar num prazo maior, a se preocupar com as coisas importantes mesmo, tudo muda.
Sim, exatamente. Quando você começa a ter uma preferência temporal mais baixa, as mudanças que isso vai trazer no seu dia a dia ali ao longo de 1 ano, 2 anos, 4 anos é totalmente perceptível. Parece que é como a gente havia falado antes, é quase como uma epifania mesmo. Você muda a sua preferência temporal e você consegue perceber que você virou uma pessoa completamente diferente. Vira quase como água e óleo. Então, e quando a gente chega nessa fase, fica até difícil conversar com o pessoal que está na matriz ainda, né? Exatamente. Tem um filme dos anos 80, eu não me lembro o nome, de certeza que o professor Batalha vai lembrar, que o cara acha um óculos. Aí quando ele põe o óculos, ele vê, tipo, os demônios, as pessoas que são endemoniadas, um negócio assim. A sensação que eu tenho é que todo mundo tem essa virada dessa chave, que de repente é como colocar esse óculos e você ver o mundo com outros olhos. Literalmente ver o mundo com outros olhos. Eu não lembro o nome desse filme, é um filme que inclusive é meio comédia. Em inglês se chama They Live, eles vivem. Não sei se é essa tradução para o português direto. Eles vivem, esse filme. A sensação que eu tenho é essa, porque todo mundo vira essa chavinha como na cena que o cara bota o óculos e vê o mundo diferente. Uhum. É isso mesmo. Parece que todo mundo tem a mesma red pill, assim. Aquele momento do contato que, sei lá, o Tesseract ali, a pessoa encosta no Tesseract e tem um contato e de repente todo mundo tem o mesmo red pill. É um negócio muito maluco isso. E é muito bom. Eu confesso que é muito bom. Pois é, seria bom se a gente conseguisse abrir os olhos, né, dos outros, mas às vezes a pessoa não quer. É como no próprio filme mesmo, né, no Matrix. Eles falam lá, tem gente que vai lutar para defender o sistema ali. É que o medo é uma coisa... O medo domina, né? É incrível como, por exemplo, a pandemia, a guerra, essas coisas, elas mexem com o medo da pessoa e as pessoas, elas têm reações totalmente inesperadas até para quem conhece aquelas pessoas. Porque quando você mexe com o medo do cidadão, você simplesmente não sabe do que vai sair dali, o tamanho do trauma que ele tem, o tamanho do medo que ele tem daquilo. É muito complicado. Tem gente que eu tô há 6... Meu pai mesmo, eu tô há 6 anos falando de Bitcoin com ele, e ele sempre fala, quando sobrar um dinheiro eu compro. Eu, pai, R$10. Eu te ensino a comprar aqui com R$10. Você não tem R$10? Ele, não, quando sobrar um dinheiro eu compro. Não é importância. Não vê. É o medo do aprendizado, né? É o medo do que você pode se tornar depois de aprender isso. É quase que quando você vê um lago, você rela o dedo ali, a água está um pouco gelada e por causa disso você sente um medo e perde a experiência de nadar ali e aproveitar aquela água. O medo de entrar para o Bitcoin, de encarar a verdade sobre o que está acontecendo, ou mesmo fazer um exercício rápido e pequeno de se questionar se tudo isso que a grande mídia e o que o mundo te mostra é verdade, é um passo que é complicado para certas pessoas dar, é difícil. Então, e tem uma outra coisa, né? A gente tem que dar a mão, tem que dar o braço a torcer. Quer dizer, o mecanismo de doutrinação é muito eficiente, né? Funciona muito bem. Quer dizer, foi difícil para mim, para eu sair dessa matriz aí, foi difícil. É compreensível também que as pessoas tenham dificuldade, né? Tenham relutância em sair. Porque o negócio é muito bem desenhado. É aquela coisa, é tão complexo e tão difícil que dá para se questionar se nós mesmos já saímos por completo. Às vezes eu tenho a ideia de que a gente ainda está começando a nadar, está longe de chegar à terra firme de fato. Sair completamente dessa matrix informacional, eu acho que é impossível. Hoje é impossível. Mas creio que assim, tem muita gente que está muito mais afundado nesse esgoto do que a gente. Isso... Então, mas só da gente estar se questionando já faz toda a diferença do mundo, entendeu? O professor comentou do filme Matrix, da cena também que eles estão apegados, né, ao sistema que vão lutar para defendê-lo e tal. Tem a cena clássica do Red Pill ali, né? Que é exatamente isso que a gente está falando. Às vezes você quer lá mostrar a verdade para uma pessoa, e já teve gente que me falou isso, tá? Eu tava lá naquela... Porque hoje a minha missão é ficar doutrinando as pessoas no Bitcoin mesmo. Não tô nem aí, não ganho dinheiro com isso, mas ajudo um monte de gente com isso.
Tamo junto. Já teve muita gente que falou assim, cara, eu tô vendo que você ou tem muita certeza do que você está falando, ou tem razão, ou é no mínimo muita certeza do que você está falando, e eu sei que você é inteligente, então duvido que você não tenha analisado tudo, mas eu não tenho capacidade de entender isso. A pessoa, ela literalmente olha a Red Pill, a Blue Pill e fala, eu quero a Blue Pill porque eu estou confortável aqui na minha gaiolinha, comendo alpiste, eu sou um passarinho e eu não vou pensar no céu azul. Eu vou pensar que a minha gaiolinha aqui é confortável porque ela me protege dos gatos. Então, a ignorância é uma bênção, né? Já teve muito caso que eu estava conversando com a pessoa, e assim, a pessoa que investe, sei lá, R$1.000 por mês na bolsa. É uma pessoa que poderia começar a comprar, que nem eu falei para essa pessoa. Cara, pega R$900 na bolsa e 100 no Bitcoin. Mas sim, começa. Não, e é muito complicado isso, porque as pessoas reagem a estímulos de formas diferentes. Às vezes a pessoa, ao se sentir desafiada, né, essa pessoa muito provavelmente não se sente desafiada há 20, 30 anos, né, quando saiu da escola. Aí ela se sente desafiada e fala, pô, mas agora, depois de 50 anos, eu vou pegar esse mundo inteiro que eu aprendi a entender e conseguir aí ter uma família que consigo alimentar, ter uma casa. Agora você está me dizendo que tudo isso é mentira, que você vai me apresentar um mundo novo e de repente eu vou ter que aprender tudo isso. Cara, eu não quero. Para de falar, eu não quero. Sai. É basicamente isso. É o viés do já está dando certo assim. Se já está dando certo assim, por que eu vou ter trabalho? Então, e pode ser que essa pessoa consiga viver o resto da vida dela desse jeito e tudo bem, né? Agora, pode ser que aconteça alguma coisa inesperada, digamos uma guerra aí. Ou que um político confisque toda a grana que ela tinha no banco. E quando isso acontecer, e se isso acontecer, ela vai ter que aprender na dor mesmo, né? Então, a realidade vai se impor dessa forma. Isso pode acontecer. Não, cara, e essas coisas são muito doidas, assim, tipo, por exemplo, nessa discussão de inflação, eu sempre tento usar esse argumento com dois amigos meus em específicos que não entendem. Tipo, eu falo, porra, olha do lado, tem a Venezuela, olha do lado, tem a Argentina, tipo, a gente já é o Brasil, olha o que aconteceu há 30 anos atrás no Brasil, há 20 anos atrás no Brasil, tipo, você cita o Collor e tudo mais, e mesmo assim não vai acontecer, a Venezuela ela é longe, a Argentina eles são burros mesmo, não vai acontecer com a gente, aqui a gente já se resolveu. É tipo uma ingenuidade que, no fundo é isso, a pessoa não quer olhar, é tipo o marido que chega em casa, ouve um barulho estranho, então fica na sala e não vai pro quarto para não saber de nada. Sim, mas então, e olha só, essa pessoa nem percebe que, por exemplo, o real já perdeu 85% de seu valor em 28 anos de existência, né? Quer dizer, ela já está experimentando inflação. Ela só não se ligou nisso porque o processo, por enquanto, é mais ou menos lento. É a história lá do sapo na panela, né? A verdade é que quando o negócio ficar insustentável, ela já não vai mais ter como sair fora. Não vai. Exatamente. É que muitas dessas pessoas, eu acredito que elas precisam do viés da confirmação do coletivo. Ela tem que ir ali na padaria e na padaria tem que estar falando a mesma coisa que eu ou vocês estão dizendo. E como isso não acontece? Porque a gente despertou antes da bomba explodir no pé e a gente está tendo a oportunidade de se distanciar pelo menos um pouquinho. Essa falta desse viés de confirmação do coletivo impede ela de entender e começar a experimentar. Acho que esse indivíduo ele fica com um medo de um julgamento, algo do tipo, e foge. Em outras palavras, gado, né? Exatamente. Exato. Traduzindo para o português fácil, gado. Tem um texto de um libertário muito bom, chamado Larkin Rose, que ele fala sobre o terraplanismo. E ele fala que o terraplanismo, da forma como ele vem sendo apresentado nos Estados Unidos, é uma grande bênção, porque ele mostra o quanto a educação falhou. Né? Primeiro, a educação falhou em mostrar para as pessoas que elas precisam aprender a associar as informações com as evidências e a testar essas informações e estas evidências em algum cenário. Né? E segundo, as pessoas que nem isso entenderam, elas simplesmente repetem informações.
Então, nesse texto ele fala que essa discussão do terraplanismo seria uma discussão muito boa, porque ela só expõe o quanto a sociedade é medíocremente doutrinada a repetir jargões, ou até os terraplanistas, o pessoal mais extremista, a contestar os jargões sem nem entender do que está contestando. Grande parte dos terraplanistas simplesmente estão repetindo alguém. E é bem isso que o Shadows comentou sobre o viés de confirmação. Né? As pessoas, elas ainda não entenderam que... E eu estava tendo essa conversa com um amigo meu esses dias, que ele foi promovido a gerente numa empresa grande recentemente, e ele estava entrevistando pessoas para a equipe dele. Aí ele falou, cara, é desesperador, porque você está entrevistando uma pessoa para ela ganhar o dobro do que ela ganhava, e até funcionários mesmo que já estavam na equipe, e eles não entendem que eu não quero que ele pense que ele é o dono da empresa. Eu quero que ele me mostre que ele é o empresário da vida dele. A grande empresa da vida dele é ele. Aí ele fala, cara, eu estou oferecendo um salário de 15 pau para o sujeito, e eu só quero que ele me mostre que a empresa é importante, mas que a vida dele é mais importante, e que ele vai fazer de tudo para a empresa continuar, porque esses 15 pau vai fazer uma diferença enorme na vida dele. E ele, cara, as pessoas têm MBA, tem não sei o quê, e não conseguem mostrar isso. É desesperador. Ele está 1 ano tentando um candidato para essa vaga. Então, é literalmente isso. A sociedade ela está tão medíocre nesse campo educacional, ela está tão pobre, né, do ponto de vista educacional, que você está convencendo a pessoa até fala, eu estou convencido de que o Bitcoin é a melhor moeda, mas eu estou com medo do caralho, porque no Fantástico eles falaram que não é uma boa ideia, e sinceramente, a minha razão diz que você está certo, mas a minha emoção está com o William Bonner. Então, eu concordo com quase tudo que você falou, eu só acho o seguinte, que esse sistema educacional, ele não erra, ele acerta, né? Ele foi desenhado, de novo, ele foi desenhado para isso, para emburrecer as pessoas mesmo. Assim, ele falha enquanto um sistema educacional. Falha enquanto os alegados objetivos, né? Sim.